E imagine um mundo onde a eletricidade é gratuita, a energia é transmitida sem fios, e as máquinas funcionam sem combustível. Esse mundo quase existiu. E quem poderia ter criado essa realidade foi um homem à frente do seu tempo, uma mente tão avançada que sua genialidade foi considerada perigosa para aqueles que controlavam o poder e o dinheiro. Esse homem era Nikola Tesla, um inventor cujas ideias desafiavam tudo o que conhecemos sobre ciência, tecnologia e até mesmo a própria natureza da realidade. Mas por que ele estava tão obcecado com os números 3, 6 e 9? Ele dizia que esses números escondiam um segredo que poderia revelar a estrutura fundamental do universo. Mas o que isso significa? Tesla não era um cientista comum. Enquanto outros buscavam entender a física de forma linear, ele via a realidade como uma sinfonia de vibrações, frequências e padrões matemáticos ocultos. Para ele, tudo no universo estava conectado por uma linguagem numérica invisível, um código que poucos conseguiam enxergar. Ele afirmava que a chave para compreender os segredos do cosmos estava na matemática e na energia. Seu pensamento não era baseado apenas em teorias abstratas, mas em experimentos e invenções que desafiavam as leis convencionais da física. Ele conseguia visualizar esquemas completos de máquinas em sua mente antes mesmo de colocá-las no papel. Sua memória fotográfica e sua capacidade de raciocínio eram tão extraordinárias que muitos acreditavam que ele era mais do que apenas um gênio. Alguns sugeriam que Tesla possuía uma conexão com um conhecimento além da humanidade. Mas o que faz os números 3, 6 e 9 tão especiais? Para entender essa obsessão, precisamos olhar para a matemática de uma maneira diferente. Tesla acreditava que o universo funcionava como um grande sistema energético onde tudo se repete em ciclos, e os números 3, 6 e 9 eram fundamentais nesse padrão. Se analisarmos certos fenômenos naturais, desde a estrutura das galáxias até os padrões das ondas sonoras e a geometria da natureza, esses números aparecem repetidamente. Veja, por exemplo, a matemática vórtice, um campo de estudo que sugere que o universo segue padrões numéricos fixos. Se somarmos os números de qualquer sequência de multiplicação do número 3, sempre obtemos 3, 6 ou 9. Por exemplo, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 3 é igual a 9, 3 vezes 4 é igual a 12, 1 mais 2 é igual a 3, 3 vezes 5 é igual a 15, 1 mais 5 é igual a 6, 3 vezes 6 é igual a 18, 1 mais 8 é igual a 9. Isso se repete infinitamente. Agora, olhe para o número 9. Se somarmos qualquer múltiplo de 9, o resultado final sempre será 9. 9 vezes 1 é igual a 9. 9 vezes 2 é igual a 18. 1 mais 8 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. 2 mais 7 é igual a 9. 9 vezes 4 é igual a 36. 3 mais 6 é igual a 9. O que Tesla via nesse padrão? Ele acreditava que o número 9 representava algo ainda mais profundo, um código oculto da própria existência. Ele dizia que o 9 era o número da energia universal, o ponto onde tudo converge e de onde tudo se origina. Mas como Tesla usou esse conhecimento? Será que ele aplicou esses conceitos em suas invenções? E mais importante, o que isso pode significar para o futuro da humanidade? Imagine um mundo onde a eletricidade não precisa de fios, onde a energia está disponível em qualquer lugar, sem custo, fluindo livremente pelo espaço como o ar que respiramos. Agora, tente visualizar um planeta onde máquinas operam sem combustível, onde dispositivos eletrônicos nunca precisam ser carregados, onde as cidades brilham à noite sem a necessidade de cabos elétricos. Nikola Tesla não apenas sonhou com esse mundo, ele acreditava ter encontrado a chave para torná-lo realidade. Mas essa chave não estava apenas na ciência convencional. Para Tesla, os números 3, 6 e 9 não eram meras curiosidades matemáticas, mas sim um código oculto, uma assinatura da própria natureza da energia. Ele estava convencido de que, se compreendêssemos completamente esses números, poderíamos acessar forças ocultas do universo e revolucionar a tecnologia como a conhecemos. E ele provou isso. Em 1899, Tesla realizou um de seus experimentos mais ambiciosos no Colorado Springs Laboratory.
um laboratório especial onde ele conduzia testes de transmissão de energia sem fios. Ele construiu uma gigantesca torre que emitia ondas eletromagnéticas através da Terra, um conceito que desafiava tudo o que os cientistas da época acreditavam ser possível. E o que aconteceu? Testemunhas relataram que, a quilômetros de distância, lâmpadas acendiam no solo sem estarem conectadas a nenhuma fonte de energia. Era como se Tesla tivesse descoberto uma maneira de manipular a eletricidade diretamente da atmosfera. Mas ele não parou por aí. Em seus escritos, Tesla afirmava que poderia construir um sistema capaz de fornecer eletricidade gratuita para o mundo inteiro, sem a necessidade de combustíveis fósseis ou fios. No entanto, essa ideia era perigosa demais para aqueles que lucravam com o controle da energia. Financiadores que antes apoiavam Tesla começaram a se afastar. J.P. Morgan, um dos homens mais poderosos do mundo, que inicialmente investiu no projeto da Torre Wardenclyffe, retirou seu apoio quando percebeu que Tesla estava criando um sistema que não poderia ser monetizado. Afinal, como cobrar por algo que é gratuito? A torre foi abandonada, os fundos desapareceram e, pouco a pouco, Tesla foi sendo esquecido pela história. Mas ele deixou pistas, fragmentos de conhecimento que continuam a intrigar pesquisadores até hoje. O que torna os números 3, 6 e 9 tão especiais para Tesla? Vamos além da matemática comum. Imagine que o universo é composto por frequências e vibrações, e que cada número carrega um tipo específico de energia. Tesla dizia que se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave do universo. Agora, observe o seguinte. Em várias culturas e tradições antigas, o número 3 representa criação e manifestação. O 6 simboliza equilíbrio e harmonia. E o 9 significa conclusão e iluminação. Curiosamente, esses padrões numéricos aparecem em diversos fenômenos naturais. A estrutura da célula humana é baseada em divisões que seguem padrões de 3, 6 e 9. A música e as frequências sonoras também seguem essa regra. Os intervalos fundamentais de uma oitava musical estão ligados a esses números. A natureza usa padrões matemáticos baseados em 3, 6 e 9, desde a forma das galáxias até a organização dos campos eletromagnéticos da Terra. Se esses números realmente possuem um significado oculto, poderia Tesla ter descoberto algo tão poderoso que sua revelação poderia mudar o destino da humanidade? Mas essa não é a única questão intrigante. O que Tesla realmente sabia sobre energia livre? Será que suas descobertas foram suprimidas? E, mais importante, será que esse conhecimento ainda existe, oculto em seus escritos e experimentos perdidos? Na próxima parte, mergulharemos mais fundo no mistério. Se Tesla estava certo, então os números 3, 6 e 9 não são apenas um padrão matemático, mas uma linguagem cósmica, um código universal que poderia nos levar a um futuro onde a energia é infinita e o controle sobre os recursos do planeta se tornaria obsoleto. Mas será que a humanidade está pronta para essa revelação? Se Nikola Tesla realmente descobriu um segredo tão poderoso que poderia libertar a humanidade da dependência energética, por que seu trabalho foi apagado da história? Após o fracasso da Torre Wardenclyffe, Tesla foi gradualmente deixado de lado pela comunidade científica e pelos grandes investidores. Ele dizia que tinha planos para um gerador de energia livre, uma máquina capaz de captar energia do próprio espaço ao nosso redor, sem a necessidade de combustíveis ou baterias. Tesla falava sobre a energia do ponto zero, um conceito que hoje é explorado pela física quântica e que sugere que o próprio vácuo do espaço pode conter vastas quantidades de energia ainda não exploradas. Mas se isso fosse verdade, onde estão esses projetos? O que aconteceu com suas anotações, seus experimentos e seus protótipos? Aqui começa outro mistério. Quando Tesla morreu, em 7 de janeiro de 1943, o governo dos Estados Unidos imediatamente confiscou todos os seus documentos. O FBI recolheu mais de 80 caixas com anotações, projetos e patentes, alegando que poderiam conter informações estratégicas para a segurança nacional.
Esses arquivos, conhecidos como os papéis perdidos de Tesla, nunca foram totalmente divulgados ao público. Algumas partes foram liberadas décadas depois, mas muitos acreditam que os documentos mais importantes ainda estão sob sigilo. O que poderia haver nesses papéis? Teóricos sugerem que Tesla estava muito à frente de seu tempo e que algumas de suas descobertas foram ocultadas porque representavam uma ameaça ao modelo econômico global. Se sua tecnologia de energia livre fosse implementada, bilhões de dólares em petróleo, gás e eletricidade se tornariam irrelevantes. Quem controlaria o mundo sem a necessidade de vender energia? Mas há algo ainda mais assustador nessa história. Existem rumores de que algumas das ideias de Tesla foram sim utilizadas, mas não para o bem da humanidade. Documentos desclassificados revelam que governos e militares estudaram profundamente as pesquisas de Tesla, principalmente aquelas relacionadas à transmissão de energia sem fio e ao uso de ondas eletromagnéticas como armas. A teoria da conspiração do raio da morte sugere que Tesla desenvolveu um dispositivo capaz de gerar um feixe concentrado de energia, capaz de destruir qualquer alvo à distância. Em 1934, Tesla mencionou esse projeto em entrevistas, alegando que poderia derrubar aviões a centenas de quilômetros de distância. Esse conceito soa como ficção científica, mas relatos indicam que, anos após sua morte, o governo americano buscava recriar essa tecnologia em projetos secretos. Mas e quanto ao seu conhecimento sobre os números 3, 6 e 9? Tesla parecia obcecado por esses números, e suas anotações mostram que ele os utilizava em cálculos e experimentos. Ele acreditava que a chave para desbloquear o verdadeiro potencial da energia do universo estava nessa sequência numérica. Mas a maior questão é: ele conseguiu descobrir algo revolucionário antes de sua morte? Seus últimos anos foram marcados por encontros misteriosos. Em 1943, ele afirmou que havia finalizado um projeto revolucionário, mas antes que pudesse divulgá-lo, sua vida chegou ao fim de maneira repentina. Alguns acreditam que Tesla foi silenciado, e que sua tecnologia foi escondida para sempre. O que realmente aconteceu com os projetos finais de Tesla? Teriam sido destruídos, ou ainda estariam guardados em alguma instalação ultra-secreta? Se Tesla estava certo, e os números 3, 6 e 9 são realmente um código universal para compreender a energia e a estrutura do cosmos, então, talvez esse segredo ainda esteja esperando para ser revelado. Talvez, em algum lugar, uma mente brilhante continue seus estudos e descubra o que ele tentou nos mostrar. E você? Acredita que Nikola Tesla estava à frente de seu tempo? Acha que suas descobertas foram suprimidas? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal Segredos Ocultos para continuar explorando os mistérios da ciência, da história e do universo. O conhecimento perdido de Tesla pode ser a chave para um futuro inimaginável. Mas será que a humanidade está preparada para isso?